Olá, turma. Eu sou Henrique Valadares, eu sou o diretor técnico científico do Instituto de Pesquisas Arqueológicas e Etnográficas, ADENOSH, o IPAE, né, que vocês vão ver aqui no emblema da minha camisa, o IPAE, que vai estar invertido. Eu vim aqui falar um pouco sobre o nosso terceiro encontro capixaba de arqueologia, que é um evento que acontece desde 2017, é bianual, né? Só que esse ano, por questões da pandemia, ele vai ser todo online. E falar um pouco também da nossa instituição, né, do IPAI, que foi fundado, ele começou a ser pensado, né, lá nos idos de 2012, e foi oficializado como instituição de guarda e pesquisa, né, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em 2015, da qual nós compomos um grupo de pesquisadores entre arqueólogos, antropólogos, sociólogos, geógrafos, geólogos, historiadores, né? E pessoas interessadas, arquitetos, né? Pessoas interessadas em discutir tanto o problema da arqueologia quanto da etnohistória no Espírito Santo. Desse movimento social, né, que é o IPAI, a gente sentiu uma demanda, né, que uma das funções dele, além de pesquisa, é a extroversão do conhecimento. Então, sentimos a necessidade de estabelecer um evento em que priorizasse e valorizasse a arqueologia no Espírito Santo, junto com a etnografia, evidentemente, também. Quando nós pensamos isso, o nosso primeiro encontro aconteceu de maneira presencial em 2017, né, seguido com o segundo encontro, foram todos presenciais, como eu havia falado, né, o nosso terceiro encontro vai ser totalmente online, com comunicações e apresentações também online. A gente vai ter um pouco mais de restrição de tempo por conta da plataforma que nós estamos utilizando, né, que o colega Igor ele vai explicar melhor, né, como se inscrever, como se inscrever como ouvinte apenas, como se inscrever como apresentação de trabalho, e há dois tipos de apresentação de trabalho. Eu vim aqui apresentar um pouco sobre o evento, né, eu vou fazer um compartilhamento aqui. Como vocês podem ver, né, dentro desse compartilhamento, aqui serão as principais áreas de comunicação, né, arqueologia e contexto. Apesar desse ser um evento denominado Encontro Capixaba de Arqueologia, nós não, nós preferenciamos, né, a apresentação da pesquisa arqueológica no Espírito Santo, seguida das regiões vizinhas, né, que o IPA ele tem interesse de entender como funcionavam as sociedades pretéritas do Espírito Santo, do ponto de vista da arqueológica e da etnografia, né, da etnohistória, mas, no entanto, é para valorizar também os pesquisadores em arqueologia, né. Nós temos alguns pesquisadores capixabas, né, que trabalham na Amazônia, que trabalham com arqueologia do mundo antigo mediterrâneo. Então, a valorização da arqueologia ela não se limita a problemas exclusivos do Espírito Santo. Então, como havia mencionado, vai haver uma mesa temática de arqueologia e contexto, para abranger bastante o tema, onde nós teremos mesas para arqueologia histórica, para arqueologia pré-colonial do Brasil e do Espírito Santo, uma mesa para comunicações para falar sobre educação patrimonial, né, extroversão de conhecimento e práticas de aula, e a formação e composição dos diversos povos do Espírito Santo e gestão do patrimônio cultural. A formação dos povos diversos do Espírito Santo ele foi para enfatizar por um problema social, não um problema social necessariamente, né, mas uma questão informativa, né, de que o Espírito Santo é um estado que não se conhece. Se não se conhece, não se reconhece. Então, nós buscamos apresentar algumas falas, né, e valorizar algumas comunicações que venham a refletir sobre esse tema, né.
Seguindo a isso, o primeiro dia, né, do nosso calendário, 22 de março, como vocês podem ver, que começa a abertura do evento, né, com a apresentação do nosso colega Igor Ele, né, como um representante da comissão organizadora do terceiro ENCA, do nosso diretor-presidente, né, o professor Celso Perota, do secretário de Cultura, né, estadual de Cultura, né, o Fabrício Noronha, a superintendente do IFAM, Elisa Taveiro, né, e o reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, para a abertura do nosso evento, entre as 3 e as 4 da tarde, né, só para dar essa abertura. E a primeira mesa, né, a gente se atentou aos problemas, às questões do Espírito Santo, né, do impacto do Covid, e aí tem impactos, aí é uma questão mais etnográfica, mais sociológica, né, onde nós teremos aí uma mesa do impacto da Covid nas relações socioculturais do Brasil. Teremos a professora Etel Maciel falando sobre a questão mais urbana, né, falando sobre o impacto do Covid dentro da sociedade capixaba, mais em ambiente urbano. Teremos o professor, também professor, né, Paulo Tupiniquim, aqui, desculpe, está escrito errado, logo a gente vai corrigir, representante do Apoime, né, que é uma associação que integra indígenas do Espírito Santo, de Minas e do Nordeste, né, e ele trabalhou muito na questão da aldeia Tupiniquim, e ele vai falar um pouco sobre os impactos dentro da terra indígena Tupiniquim e Guarani do Espírito Santo, com mediação do professor de História do Departamento de UFS, né, o professor Luiz Cláudio Ribeiro. Né. E a segunda mesa, né, os desafios da ciência na educação no cenário negacionista, né, que é um outro problema, né, que a gente você começa a ter um diálogo distante entre as instituições, a gente quer conversar isso com dois convidados, o professor também da Universidade Federal do Espírito Santo, Júlio César Bentivoglio, do Departamento de História, que vai discutir o negacionismo dentro das ciências humanas e históricas, e a professora Patrícia Depes, né, do Departamento de Medicina Social da UFES, que vai discutir a questão do negacionismo nesse cenário de pandemia, nesse ambiente da saúde, né, nessas questões do ambiente da saúde, também com mediação do professor Luiz Cláudio Ribeiro. No dia 23 de março, a gente entra numa questão mais regional, que é a mesa que vai trabalhar com a formação e a composição dos diversos povos do Espírito Santo, suas etnicidades. Aí a gente vai se ater mais à questão das presenças dos diferentes grupos, dos diferentes povos que habitaram o Espírito Santo, cada um com meia hora de fala, né? Aqui eu falo sobre a presença indígena, né? Aqui eu estou com o Henrique Valadares, apresentando o IPAI, o professor da UFS, doutor Oswaldo Martins, que vai falar sobre a questão da diáspora africana no Espírito Santo, e a professora Maria Adalto, do Departamento de Ciências Sociais também, assim como o professor Oswaldo, vai falar sobre a questão da imigração europeia, né, no estado do Espírito Santo, com mediação do professor Júlio Bentivoglio, né. E aí vai ter um intervalo à tarde, né, entre as 5h10 e 5h30, né, até para a gente ter um descanso, e depois a gente vai ter a comunicação, as apresentações das comunicações com esse eixo temático, né, formação e composição dos diversos povos do Espírito Santo, né, entre 5h30 e 6h40, com mediação da professora Bruna van der Koffen, né, da UFS e do IPAI, e aí vai ter também entre os participantes, né, um debate. E ao final do dia, né, a gente vai ter uma palestra ilustre, né, com eixo temático Arqueologia e Contexto, com uma palestra do professor Francisco Silva Noelle, né, um dos maiores especialistas em estudos sobre a arqueologia tupi no Brasil. Né. Ele vai falar sobre a questão tupi no Brasil e países vizinhos, né?
a questão tupi no país, novos temas, velhos problemas, né, que é o eixo temático dele principal. No dia 24, a gente vai discutir gestão de acervos culturais, interfaces com a educação patrimonial, que é um problema também, né, a questão da extroversão. Teremos palestras aí, três convidados, né, o Maurício André Silvia, né, que trabalha no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né, do MAIUSP, que vai falar sobre a questão dos museus, né, e a extroversão dos museus na sala de aula, vai ser esse principal eixo temático dele. A conservadora Ana Carolina Delgado, também conservadora da Reserva Técnica do MAIUSP, que ela vai discutir como estava operando, né, a Reserva Técnica dentro do contexto da pandemia. E a mestranda da USP também, né, Johnny Azevedo, que representa o MAIUSP IPAI, que vai falar da gestão de informações do cadastro de sítios arqueológicos, né, como ela está trabalhando nesse contexto. Nesse inteirinho vai ter intervalos e as comunicações com ênfase em educação patrimonial e suas práticas em sala de aula, né, continuando um pouco as mesas de discussão do dia, né, e também mesas sobre gestão do patrimônio cultural, né? Educação patrimonial e suas práticas em sala de aula e gestão do patrimônio cultural. E com isso também vai ter um debate neste dia, né, um intervalo, e no dia a gente vai ter uma palestra do professor André Strauss, e ele vai discutir, né, com mediação da professora Patrícia Depps. O André Strauss, como vocês estão vendo aí nas publicações, ele vai discutir novos achados com a com a biogenética, né, com a arqueometria, com a arqueologia genética, discutindo os dados referentes sobre os sítios que foram analisados com o DNA antigo, com amostras do Brasil e do Espírito Santo. A gente vai discutir alguns resultados, inclusive do Espírito Santo, né, vai ser uma palestra interessantíssima também, né. A gente teve a honra de receber o professor André Strauss, também do MAIUSP. No dia 25 de março, né, arqueologia de contexto, como eu havia falado no início, né, esse é um encontro de arqueologia, né, não é exclusivamente de arqueologia do Espírito Santo. A gente vai ter a mesa com a Ludmila Kalimann Campos, que vai discutir a questão da cultura material no mundo antigo, né? Ela é professora da Faculdade Faceli de Linhares e também associada do IPAI, do pesquisador Felipe Menezes Farias, que vai discutir também a cultura material no mundo antigo mediterrâneo, né? Então a gente tem também a professora Camila Ferreira Paulino da Silva, professora da CEDU, e com mediação da Johnny Azevedo também, né? E o intervalo, né? E nesse dia será priorizado as apresentações sobre arqueologia, né? E no final da noite, né, sempre uma palestra, Arqueologia e Contexto, né, com ênfase também em arqueologia brasileira, né, desta vez com a professora da USP, Marisa Coutinho Afonso, com mediação da Johnny Azevedo, onde ela vai falar sobre a arqueologia do estado de São Paulo no contexto do Sudeste, né. Então ela vai discutir a arqueologia do Sudeste a partir dos dados de São Paulo, né, porque sendo um estado muito grande, você tem aí a interface com diversos grupos étnicos, né, diversas é, 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 tecnologias arqueológicas, né, tradições arqueológicas, né, e dá para ir ter um bom debate. E para o último dia, né, a gente tem arqueologia e contexto também, né, arqueologia como produtor de conhecimento para a restauração de monumentos arquitetônicos. A gente decidiu nesse dia discutir uma arqueologia da pedra e cal, né, falando sobre a questão mais dos monumentos, né, mais dos monumentos de bem tombado, e aí a gente vai ter o convite dos convidados, né, do doutorando Ricardo Augusto Nogueira, que trabalhou no monitoramento da Igreja de Queimado, né, que teve ali né, a grande revolta, né, em busca de liberdade dos negros de Queimado em 1849, seguido pela palestra da Giovanni Favoreto, que vai discutir aí a importância, será uma questão mais interdisciplinar, a importância do levantamento
das fontes documentais, né, nos projetos de restauração arquitetônica que envolve arqueologia, e também da Cristiane Lopes Machado, que foi uma das arqueólogas que escavou o convento, né, o colégio jesuítico de Reis Magos, né, em Nova Almeida, e ela vai estar discutindo aí algumas questões sobre como foi o processo de levantamento, né, com mediação da Bruna van der Koffen, também da UFSIPAI. E com mais um intervalo e desafios da ciência e da educação num cenário negacionista no século XXI, onde nós teremos aí duas questões, né, principais. Uma vai ser sobre o fundamentalismo religioso, né, com o professor doutor André Chevitarese, que ele vai discutir a questão da religião nesse fundamentalismo. E teremos aí a presença da pesquisadora, né, da mestra Aline Feitosa de Oliveira, representante do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, onde ela vai nos apresentar os dados sobre o projeto de Perus, né, do levantamento do resgate dos desaparecidos da ditadura militar, né, e também ali o negacionismo sobre a questão política da ditadura, né, a gente tem esse como um problema social emergencial que a gente quis trabalhar. Então, em resumo, é isso, né, com o encerramento do evento entre as 7h10 e 7h, com a fala da organização, do nosso colega Igor, ele é representante da comissão da organização, com a leitura de cartas de intenções, a Dione e a Giovanni, né. Então, em suma, e reabro aqui o convite para a apresentação de trabalhos, né? Esse evento, como vocês vão ver, ele está bem diversificado e bem atento às questões que estão ocorrendo do nosso cotidiano, do ponto de vista, né, da arqueologia, da antropologia, da etnografia, dos problemas sociais, né? E também dizer que esse evento, né, agradecendo ao Fundo de Cultura, também vem do Fundo da Lei Aldir Blanc, que foi possível para a realização desse evento, né. Nós vamos contar também, principalmente para os palestrantes, a tradução em Libras, né, para que esse evento ele seja mais intrusivo, né, mais intrusivo não, perdão, que ele seja mais inclusivo, né. Então é basicamente isso, né? Peço desculpas às minhas falhas e nos vemos no dia 22 de março, né? Um abraço a todo mundo.